Olá, turma, bom dia. Estamos aqui para mais uma semana, encerrando, né? E hoje nós vamos ver aí um conteúdo novo de cidadania, um texto, né? Um assunto novo para a gente estudar, que é a importância, né? De respeitar os idosos, os direitos, né? Desses idosos. Então aqui nós podemos ver, né? Que nós temos que a intenção, né, desse tema é você acabar com esse estereótipo, né, de que o idoso já está velhinho, ele não pode fazer nada, já viveu tudo que tinha que viver. Não, né? É justamente o contrário. Tem até uma expressão que a gente usa muito quando as pessoas estão nessa idade, que é: chegou na melhor idade, então agora é que eles vão poder realmente aproveitar tudo, né? O que eles viveram lá atrás, porque é o momento deles descansarem, é o momento deles viverem com mais dignidade, tá ok? Então aqui nós temos aqui uma pequena ilustração, né, de que eles merecem ter o seu bem-estar e podem sim dançar, praticar esportes e tudo mais. Então vamos ao nosso texto? Vamos lá. O respeito ao idoso. O Brasil caminha passos largos para se tornar um país de população predominantemente de idoso. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2030, o número de idosos de 60 anos ou mais será superior ao grupo de crianças com até 14 anos. Apesar disso, o preconceito contra o idoso é visto com frequência em nossa sociedade. Aqui, né, nessa pesquisa do IBGE, a gente já pode ver traços disso acontecendo, né? Visto que hoje nós temos uma população idosa muito maior, né? As pessoas elas estão vivendo mais tempo, né? Antes elas trabalhavam tanto, não que hoje não trabalhem, né? Mas as condições de vida mudaram muito, então os idosos eles têm um pouco mais de qualidade de vida e acaba refletindo aí em suas idades. É necessário neutralizar os estereótipos negativos relacionados à velhice e transmitir uma imagem de pessoa experiente, que colabora para a sociedade. Dessa forma, não existe um único tipo fenótipo, né, de idoso. Não são todos doentes, não são todos que usam bengala e têm cabelo branco. Depois de viver de forma dedicada, principalmente aos filhos e netos, pontua essa fase da vida como um momento de receber o reconhecimento das gerações novas. O idoso colabora com a sociedade com suas experiências, sabedorias e fortes princípios de família, respeito, gratidão e amor. A principal esfera de influência dos benefícios de contato com os idosos e suas colaborações é no núcleo familiar e nas escolas. Ambos os ambientes são naturalmente o elo entre as gerações. Esse fato aqui, né, dos idosos ter sua colaboração, principalmente no núcleo familiar e nas escolas, aqui fica evidente uma coisa muito clara, né? Os nossos avós é aquele elo de experiência que a gente super admira e que confia e que gosta de ouvir as experiências e o que já aconteceu. E na escola, na nossa escola em específico, a gente tinha que pessoa que mostrava que a fase do idoso não tinha nada a ver com velhice, não tinha nada a ver com aquela imagem cansada, doente. Quem? A tia Vilma, né? A dona Vilma. Então ela mostrava pra gente que o idoso ele não tinha que ter esse estereótipo, esse fenótipo de doença, de idoso cansado. Ela era toda ativa, tinha uma sabedoria incrível, andava no saltinho melhor que muita gente por aí, não é verdade? Então a gente pode ver que isso não tem nada a ver. E que essa parte aqui, de que ele se encaixa muito no núcleo da família e nas escolas, é bem verdade. As relações entre os jovens e idosos trazem diversos benefícios para ambos. Para o idoso, esse laço proporciona uma elevação na autoestima, afastando do isolamento, depressão e proporciona um sentimento de utilidade. Já para os jovens, diminui o risco de violência e agressividade e fortalece princípios de respeito, empatia e gratidão. Vamos para a próxima página.
É o Estatuto do Idoso que garante os direitos dos idosos. Apesar de estar em vigor desde 2004, algumas pessoas não atentam a essa lei. Além disso, há quem simplesmente nem se dê conta do respeito que os mais velhos merecem. No dia a dia, o descaso é percebido em vários momentos. Não é raro, por exemplo, encontrarmos idosos em pé no ônibus ou no metrô, enquanto os assentos preferenciais destinados também para gestantes, mulheres com crianças de colo e pessoas com deficiência física, estão ocupados por jovens. Segundo o Estatuto do Idoso, todo indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos é considerado idoso, tá ok? Ao ter algum de seus direitos violados, é importante, que o idoso ou seus familiares não se calem diante da injustiça. Quem abandona, engana ou pratica abuso contra uma pessoa com idade igual ou superior a 60 anos comete delito, ou seja, comete um crime, e pode ser obrigado a pagar multa ou até mesmo condenado à prisão. São os direitos dos idosos: atendimento preferencial, permanência do idoso no convívio da própria família. O idoso não pode ser maltratado, ofendido, explorado, ameaçado. Ele tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Ele tem direito a frequentar a escola e pagar metade do preço do ingresso para o teatro, cinema, jogo de futebol. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte e lazer. A andar gratuitamente no ônibus, trem, metrô. Direito do idoso ao transporte. Vagas reservadas nos estacionamentos. Vamos para a próxima. E trabalhar em qualquer atividade. Direito à profissionalização e ao trabalho. A valorização da velhice e a quebra de preconceitos e as reflexões sobre e as reflexões sobre o próprio processo de envelhecimento. Ou seja, aqui a gente tem que valorizar, essa fase, quebrar os preconceitos existentes nessa idade, porque eu pretendo chegar, a essa idade e ter uma boa qualidade de vida. Então, eu imaginei que ninguém quer morrer cedo, todo mundo quer viver aí até ficar bem velhinho, Mas isso, se a gente quer viver até bem velhinho, a gente tem que já começar a refletir as nossas ações desde já. Porque se a gente pretende ser respeitado, a gente precisa respeitar. A gente precisa cultivar esse valor do respeito. Então, vamos aí para a nossa atividade? Vamos lá. Antes, eu coloquei aqui uma imagem, falando sobre os direitos dos idosos. Aqui tem destacando, Eles têm, mostra alguns do que a gente já viu e outros, Uma moradia digna, assentos identificados no transporte coletivo, 5% das vagas em estacionamentos, 2 vagas gratuitas para idosos com rendas de até 2 salários em transportes coletivos interestadual, e implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados aos idosos, Aquela academia popular que a gente vê nas pracinhas é um exemplo disso. Vamos aí para a nossa atividade. No número 1, está perguntando assim: segundo o Estatuto do Idoso, segundo o Estatuto, é idoso todo indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos, igual a 50 anos, igual ou inferior a 60 anos. A resposta certa é igual ou superior a 60 anos. No número 2, conforme os dados da pesquisa lá do IBGE, o que acontecerá em 2030 em relação aos idosos? A gente viu lá, que a pesquisa deles apresentaram que o número de idosos de 60 anos ou mais será superior ao grupo de crianças com até 14 anos de idade. Quais são os fenótipos atribuídos aos idosos pela sociedade? Vamos lá. Que não existe, a gente viu lá no texto, que não existe um único tipo de fenótipo, de idoso. Não são todos doentes, não são todos que usam bengala e têm cabelo branco, não é verdade? Eles mostram justamente isso aí no texto, que eles são velhinhos, doentes, não tem nada a nos oferecer, mas isso é verdade. Isso não é verdade. Vamos para a nossa próxima página. A principal esfera de influência dos benefícios de contato com os idosos e suas colaborações a gente viu lá, no texto, que
É no núcleo familiar e nas escolas. Escreva 2 direitos garantidos ao idoso. Aqui eu dei 2 sugestões, tá bom? Mas vocês podem utilizar a que vocês melhor preferirem aí. Vamos lá. A primeira é atendimento preferencial, né? Seja na lotérica, seja no banco, seja no supermercado. Em todos os centros de atendimento ele tem atendimento preferencial. E depois, o idoso ele tem direito à educação, cultura, esporte e lazer. Número 6, vocês vão observar a imagem aqui. Escreva a qual direito do idoso ela se refere. A andar gratuitamente de ônibus, trem e metrô, né? Direito do idoso ao transporte. Número 7, o que acontece com quem abandona, engana ou pratica abuso contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos? Ele o quê? Ele comete um delito, né? E ele pode ser obrigado a pagar multa ou até mesmo ser condenado à prisão. E por último, para a gente encerrar, qual o nome do documento que garante que os direitos dos idosos sejam cumpridos? É o Estatuto do Idoso. Então, meus amores, essa daí foi a nossa atividade de hoje, tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido o texto, tenham gostado do tema. E não se esqueçam, fiquem no grupo, teremos quiz. Beijinhos. Tchau!